falei que eu ia voltar. Seguinte, voltei pra falar sobre aquele nosso tópico All-Star. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa seu like pra não perder nada, beleza? Seguinte, vamos voltar pro assunto All-Star Game, falar sobre os reservas da Conferência Oeste que foi dada semana passada. Então, vamos lá. O primeiro convocado da Leste é a primeira aparição dele no All-Star Game. Ele é um jovem prodígio, um pivô que ano passado ele seria o novato do ano se ele não tivesse lesionado. É um cara que foi draftado por um time tanto quanto interessante, que agora tá ali com o Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram. Eu tô falando de Zion Williamson. Sim, o astro do New Orleans Pelicans aparece pela primeira vez no All-Star Game. Galera, o Zion é um jogador incontestável, muito bom. Um jogador grande, forte, que consegue fazer várias funções na quadra. Não só ser aquele tradicional pivô, né? Que fica no garrafão, que defende, mas consegue chutar bola de 3, chutar bola de 2, marca muito bem. Então é mais que merecido. Ano passado ele fez uma temporada um tanto quanto mais reservada. Ele se lesionou logo no início da temporada. Então ele não conseguiu brigar ali de igual para igual com o Ja Morant para ser o novato do ano. Mas é um jogador muito interessante que tende só a evoluir na liga nos próximos anos. Vai ser daqui a alguns anos um jogador incontestável na NBA. Então, Zion Williams, o primeiro reserva da Oeste. Vamos para outro, que já é um cara consolidadíssimo, que tá jogando pela 11ª vez o All-Star Game. É um jogador que foi do Houston, que foi do Oklahoma, que agora tá fazendo uma dupla incrível com Devin Booker no Phoenix Suns. Eu tô falando de Chris Paul. Sim, Chris Paul está pela 11ª vez no All-Star Game. Galera, eu acho que Chris Paul, ele foi uma surpresa, né? Não era um dos mais cogitados. O nome dele rolava ali nas listas, mas não era o uou, Chris Paul. Mas é mais do que merecido. Ele tá fazendo uma campanha ao auge do mais de seus 30 anos, fazendo uma campanha muito interessante com o Phoenix. O Phoenix tá lá em cima, brigando por mando de quadra nos playoffs. Então é um time muito interessante. Ele com Devin Booker foi uma dupla que encaixou super. Se entendem muito bem em quadra. Não é perfeito, óbvio que não, porque é o primeiro ano deles como dupla. Mas é muito interessante ver os dois jogarem. É muito bonito ver o Phoenix lá em cima brigando de novo. Então, Chris Paul é mais um dos reservas da Conferência Oeste para o All-Star Game. Vamos falar de outro carinha conhecido pela hora do time, né, galera? Ele tem o Dame Time, a hora do Damian. Sim, eu tô falando do astro, companheiro do CJ McCollum ali em Portland. Tô falando dele, Damian Lillard. O Lillard, a galera já tinha cogitado, porque o Damian Lillard não tá nos titulares. Ele já veio pra um jogo muito bom logo depois que saiu a lista, né? Que é só cutucar o cara que ele já vem pra um jogo sensacional. E o Lillard, eu acho super interessante ele estar como reserva, porque é um jogador muito bom mesmo. Ele é muito importante pro time de Portland. Ele vem numa evolução, né? Há muitos anos ali no time, se consolidando uma estrela da NBA. O que ele é um jogador muito bom. Precisa evoluir em algumas questões, mas é um jogador muito versátil. Ele chuta de 3, ele faz umas cestas que você acha que só Stephen Curry consegue acertar e ele vai lá e faz. Então, o Damian Lillard estar no All-Star é muito interessante. Vai ser muito legal ver ele jogando. E Dame Time, galera. Dame Time. Seguinte, vamos lá para outro jogador que foi convocado lá na Conferência Oeste. Ele é conhecido como a Torre Eiffel da NBA. Um pura elegância e altura. Eu tô falando dele, Rudy Gobert. Sim, o pivôzão do Utah Jazz foi convocado para mais um All-Star Game. Galera, mais do que merecido. Acho que isso tem que dizer. O Utah tá numa campanha sensacional de 27-7. Tipo, 27 vitórias e 7 derrotas a temporada inteira. É o líder na frente de Clippers de Kawhi, de Lakers de LeBron, de Phoenix de Chris Paul, de Damian Lillard de seu Portland Trail Blazers, de Dallas Mavericks. Então, é incontestável. O trabalho que o Rudy tá fazendo, junto com o companheiro de equipe dele, que também foi chamado para ser reserva, que daqui a pouquinho eu falo dele, tá fazendo uma campanha sensacional. Então é inquestionável ele estar no All-Star Game. Ele tá numa das melhores temporadas de sua carreira também na NBA. Então teremos Rudy Gobert no All-Star Game. Aí, falando de Rudy Gobert, a gente vai falar do companheiro de equipe dele, que muitas pessoas também acharam injusto ele não ser titular
da Conferência Oeste. A galera repercutiu muito isso, não vão chamar, o cara tá jogando muito. É ele, Donovan Mitchell. Sim, o Donovan. Eu também achei injusto ele não ter sido como titular da Oeste, mas a Oeste tem muitos jogadores bons. Então era muito difícil chamar todos os jogadores bons da Oeste para ser titular. Achei muito bom ele ter sido chamado para ser reserva. E é igual o Gobert, é incontestável ele ter sido convocado, porque ele tá numa temporada incrível, como o Gobert, uma das melhores temporadas da sua carreira. O time dele tá brilhando com 27-7. O time dele tá brilhando numa campanha sensacional. Eu acho que a maioria das apostas das pessoas não era o Utah Jazz como líder. Com uma campanha maravilhosa, ele tem a melhor campanha da NBA. Um time que tá ganhando, por exemplo, na campanha do Philadelphia, que é líder da Leste. Então, é um time muito interessante, é um time que tá bonito de ver jogar. Ganhou do Lakers, ganhou dos Warriors, ganhou dos Clippers, ganhou dos Nuggets. É um time que precisa ser respeitado e a galera precisa olhar pro Utah Jazz com outro olhar. É um time que ano passado fez uma série, na temporada passada fez uma série incrível contra o Denver Nuggets, que foi decidido no jogo 7. Foi aquela disputa maravilhosa entre o Jamal Murray e o Donovan Mitchell, que pra mim foi uma das melhores disputas, assim, a melhor confronto entre jogadores pelos playoffs. Então eu achei lindo, perfeito, maravilhoso. Ele já vem fazendo uma temporada muito boa. Ele vem numa crescente, o Donovan Mitchell. E é muito, muito bom ver o Donovan no All-Star, mais do que merecido. Assim, incontestável, o Donovan Mitchell tá no All-Star Game. E vamos a mais um All-Star, o companheiro de Kawhi Leonard. No Los Angeles Clippers, Paul George é All-Star. Sim, reserva, mas é All-Star. O Paul George foi chamado, acho muito interessante a convocação. Acho bem legal a convocação dele. Ele não fez um final de temporada muito interessante, a galera até falou que ele não entregou tudo que se esperava dele, assim, principalmente nos playoffs, o que eu também acho que não aconteceu. Ele e o Kawhi era uma dupla que todo mundo esperava nos playoffs passados e que não rendeu isso tudo. E que esse ano tá tentando, tá lutando ali. Então, é um cara que é muito interessante ter no All-Star e o Paul George é um jogador muito versátil também. Galera, vamos ao último jogador ali, o 7º escolhido para ser reserva do All-Star. Ele é a dupla do rei da NBA, ele é a dupla do LeBron James. Ele é um dos principais responsáveis pelo título do Los Angeles Lakers na temporada passada, o líder de pontos do Los Angeles Lakers na temporada passada, superando o LeBron James, que foi o líder de assistências. Eu tô falando de Anthony Davis. Sim, galera, o Anthony foi convocado para ser All-Star, inquestionável. Simplesmente o AD tá fazendo início de temporada muito interessante, ele tá lesionado no momento e, infelizmente, foi chamado, mas não vai poder atuar no domingo no Jogo das Estrelas. Sim, a notícia veio essa semana, logo após a convocação dele. O Lakers também divulgou que ele não estará apto a jogar no domingo. Triste, porém, a pessoa que vai substituir o Anthony Davis foi um dos jogadores que eu falei que aconteceu a mesma situação do Trae Young. Se você assistiu o último vídeo, se não assistiu, vai lá assistir. Que eu falei que o Trae Young foi injustiçado e muitas pessoas começaram a questionar isso, até próprios jogadores da NBA. Esse jogador também foi injustiçado. E como vários tweets, como esses que estão aparecendo aí, que falavam que ele tinha que estar. E ele tá, galera. Por uma ironia do destino, o Anthony Davis não poderá jogar. E seu substituto será Devin Booker. Sim, o astro do Phoenix Suns aparece no All-Star pela segunda vez. E vem com uma temporada sensacional. Como eu falei, o Devin Booker com o Chris Paul tá fazendo uma campanha muito linda pelo Phoenix Suns, né? São caras que acabaram de se encontrar na NBA, de jogarem juntos. Na temporada passada o Chris Paul tava em Oklahoma. Então, um cara mais experiente chegou no time e o Booker parou pra ouvir, parou pra jogar com ele. Isso é muito bom, isso é muito interessante. O que o time do Phoenix cresceu com esses dois, e nós conseguimos ver que não é só dentro da quadra. Eles se tornaram colegas ou até amigos fora da quadra, né? Os stories do Booker falando que recebeu um presente do Chris Paul, o Chris Paul falando do cachorro do Booker, ou rolando uma conversa, construindo uma relação ali, que é muito importante, que a gente vê que o LeBron James tem com o Anthony Davis e a dupla se encaixa muito bem. São caras que são amigos fora da quadra, é uma relação que rola fora da quadra, que não é só na NBA, a gente pode ver, por exemplo, vendo ali até nos próprios Estados Unidos, na NFL, e já noticiaram que o sucesso da dupla Patrick Mahomes
e Travis Kelce é muito pelo que eles são fora dos campos, pela conexão que eles têm do lado de fora. Então isso é muito importante. Não é só uma quadra com 10 jogadores, sabe? Você tem que ser além daquilo ali. Como você tem que ter um psicológico, como você tem que ter um físico, você tem que ter uma relação boa. Porque a gente vê o James Harden, por exemplo, tava numa relação ruim com o time não rendia. Então você tem que construir uma estrutura. O time não basta ser só uma estrutura, beleza, muito dinheiro, jogadores tops. Eles têm que ser entrosados, eles têm que jogar juntos. E o que tá acontecendo em Phoenix é isso. É um time que ano passado brigou pelo play-in, fez um play-in maravilhoso contra o Portland do Damian Lillard, do McCollum, e que jogou também contra o Memphis, do Ja Morant, e que surpreendeu. E que muitas pessoas queriam o Phoenix, sabe? Um time muito interessante, um time que brigou de frente a frente com times grandes, sem o Chris Paul, e que agora é quarto colocado da conferência. Então, a NBA ela é além da quadra. Isso é muito importante para um time ser campeão. Não basta só ter estrelas, ter dinheiro, ter um técnico badalado, ter mídia. O time tem que estar entrosado e o Phoenix Suns está entrosado graças à dupla Devin Booker e Chris Paul. É isso. E pra mim, o Devin Booker também foi um dos injustiçados de não ter ido como titular, né? Porém, os titulares da Oeste são muito bons. Então também não tinha onde encaixar o Devin Booker ali. Ao mesmo tempo que se você encaixasse o Booker, você teria que tirar uma grande estrela também. Então, o bom da NBA é que ela nos permite isso, ter estrelas em todos os times da NBA. E ter brigas pra, ai meu Deus, mas eu colocaria esse, mas eu colocaria esse. Virão outras oportunidades. Muitas pessoas também falando de Jamal Murray, que tá jogando o fino do basquete agora com o Nikola Jokic, que também poderia estar como reserva. Eu achei também que eu achei que ele poderia entrar. Ao mesmo tempo que você queria que um jogador fosse reserva ou titular, você entende que não dá pra tirar nenhum dos 5 ou nenhum dos 7 que foi chamado, porque eles são muito bons. Então, a visão dos técnicos sobre isso é muito interessante, sabe? A gente não entende. Muitos de vocês poderiam ter escolhido outros jogadores. Muitos de vocês poderiam, por exemplo, ter colocado o Ja Morant, o próprio Jamal Murray, ou na outra conferência na leste, o Jimmy Butler, o Trae Young. E hoje, o top 10 dos titulares é o que já foi divulgado e o top 14 dos reservas é esse. Entenderam? Então, é isso. A NBA ela é essa máquina louca que mexe com as nossas emoções, que mexe com o nosso coração, que proporciona debate. Então, não vamos brigar. Vamos esperar essa linda competição. E outra coisa que eu já estava esquecendo, ela de falar do técnico do time da Oeste, do time do LeBron. É o Quinn Snyder, o técnico do Utah Jazz. Sim, não tem o que falar, né? Ele só tá em a melhor campanha da NBA e o time dele tá jogando muito bem. É um time que tá arrasando na defesa ao ataque, dos reservas aos titulares. Então, inquestionável, Quinn Snyder. Então teremos um duelo ali entre os melhores técnicos, né? Dos melhores times do momento. O Dr. Rivers pelo Philadelphia e o Quinn Snyder pelo Utah Jazz. Ambos, agora, respectivamente, pelo time Durant e pelo time LeBron. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto falando um pouquinho mais de NBA, mas já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, que durante a semana vão sair outros vídeos sobre outros assuntos, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.